Olá a todos e todas. Como eu obviamente não entendo nada de economia e estou aqui só para fazer perguntas para Jorge Jatobá, que é ex-secretário de Estado em Pernambuco e ex-secretário de Trabalho no governo federal, eu obviamente não posso falar nada para vocês sobre economia. Jatobá tem problemas de conectividade, aquela coisa famosa da lei de Dash, que eu não sei se todos vocês sabem, mas para a gente anotar aqui, a lei de Dash é de Anil Dash, um pesquisador indiano que diz basicamente que há três coisas em informática e comunicação que não funcionam, apesar de 50 anos de evolução. Exatamente áudio e videoconferências, principalmente videoconferências, apresentações e impressoras. A gente está tendo exatamente o primeiro tipo de problema. Daqui a alguns minutos eu espero que a gente tenha resolvido e que tenha conseguido entrar no ar com o Jatobá. Daqui até lá, o que eu posso sugerir é que vocês passem no meu Twitter e me sigam lá. O meu Twitter é @srlm. Ele é onde eu tenho um repositório de links de coisas que eu leio, de coisas que eu quero ler, de coisas que as outras pessoas leram e que eu acho que são relevantes. É @srlm. Pequenos comentários, eu sempre uso o tamanho do campo integral do Twitter de 280 caracteres, sempre tem um link, sempre tem uma imagem para lembrar. A de agora, a de hoje, antes dessa de Jatobá aqui anunciando essa nossa conferência, que talvez não haja se ele não aparecer, é sobre um dado da Organização Mundial da Saúde, num relatório publicado em 2018, que mostrava o acontecimento de exatamente 1.307 episódios epidêmicos no planeta Terra entre 2011 e 2017. Inclusive, algumas dezenas de episódios da peste bubônica, aquela lá da Idade Média. Isso combinado com um texto do Fórum Econômico Mundial, do WEF, de março de 2019, de um ano atrás, que dizia basicamente, o título já dizia de cara, que o mundo estava altamente despreparado para o controle de problemas epidemiológicos, bacteriológicos e virais. É quase premonitório, porque esse texto estava lá, dizendo exatamente isso há exatamente um ano, e não só de lá para cá, mas talvez nos últimos 50, 70 anos, o sistema antiviral, né, o antivírus do planeta Terra, se a gente pensar que a gente precisa de um sistema operacional para tocar as sociedades e as economias do planeta, ele realmente não rolou. A gente fez muito do ponto de vista de infraestrutura, aeroportos, melhoramos as condições de fazer esportes, a qualidade de vida melhorou em muitos países, diminuiu-se a fome, mas nós também conectamos o mundo de uma forma muito mais global, muito mais radical, e de repente a gente ficou devendo a nós próprios um antiviral realmente bom. E o que a gente tem hoje na Terra para se proteger de epidemias como essa, como a gente está vendo agora, é gambiarra. Desde que começou essa mega epidemia na China e se transformou numa epidemia global, nós estamos tratando na correria. É uma correria, gritaria e tudo mais que a gente possa imaginar, com todo mundo tendo que fazer tudo na base da emergência, sem ter as estruturas fundamentais que estivessem preparadas para tratar uma coisa desse porte, dessa complexidade no planeta hoje. E aí eu vou fazer um pouco mais de sala aqui, porque Jatobá ainda não voltou. E eu não sei se ele vai voltar, ele está enfrentando dificuldades técnicas em casa. Mas para a gente não ficar aqui parado sem fazer nada, deixa eu contar uma outra coisa que eu escrevi no meu Twitter, eu acho que ontem ou anteontem. A gente está tendo, obviamente, uma explosão de conversações no WhatsApp, isso todos vocês estão percebendo, não sou só eu. E uma das coisas que acontece no WhatsApp, quando a gente tem uma grande crise, seja ela política, econômica e nessa uma pandemia global extremamente complexa, acho que temos Jatobá aqui. E aí, Jatobá, habilita a sua câmera aí. Beleza. Tá ótimo. Estou vendo você. Isso é bom. Então, só acabar um comentário que eu estava falando aqui, Jatobá. Quando a gente tem essas crises, de repente aparece especialista no WhatsApp para tudo. E uma das coisas que apareceu recentemente é o especialista em pandemia.
o especialista em epidemia. Então, para proteger a gente desse tipo de especialista, eu postei lá no meu Twitter, no link @SRLM, eu postei um link que levava para um paper fundamental publicado na Royal Society of London em 1927, e eu postei a imagem da quarta página no paper, que era o conhecimento matemático sobre pandemias em 1927. Qualquer pessoa que for lá vai ver que falar sobre epidemias é um negócio extremamente, muito mais, gigantescamente mais complexo do que você ter uma ideia sobre como o sistema de saúde deveria funcionar para responder a uma pandemia como essa que a gente está falando. @SRLM, eu postei isso ontem, é um paper da Royal Society. A gente agora tem Jatobá naquela tela ali, a gente vai mexer esse negócio aqui para ele aparecer lá, e talvez eu pudesse botar ele e eu na mesma tela aqui, que eu não sei se a gente consegue, não consegue, Jatobá está ali, pronto, está ali. Jorge Jatobá aparecendo bem pequenininho na telinha ali. Ele é aquele cara, Jorge é professor aposentado da UFPE, ele tem uma carreira longa, brilhante e imensa nesse universo da economia aí. Jorge, eu queria agradecer a você pelo seu tempo, pedir desculpa pelo caos, aí a gente testou tudo, mas essa é a segunda vez das vezes que a gente fez isso aqui, onde aconteceu, obviamente, alguma coisa completamente errada na nossa conexão, tirar umas telas aqui, mas a gente está aqui afinal. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer, Jorge, olhando de frente para o problema e para a complexidade que a gente tem agora, o que existe do ponto de vista da teoria e da prática econômica de entendimento de situações do tamanho e da complexidade de uma pandemia global como essa? O que nos diz a teoria econômica? Bem, não existem estudos recentes sobre efeitos de uma pandemia desse porte, porque nós não tivemos uma pandemia desse porte na era moderna, não sei, 1917, 18. O que sejam, inclusive, esses estudos econômicos, estatísticos foram feitos na década dos 20 para poder entender o que tinha acontecido em 17, 18. Foi uma pandemia que matou 50 milhões de pessoas ou mais, segundo a estatística da OMS. A teoria econômica tem um conjunto de modelos para acessar, inclusive, o custo de um trade-off entre adotar uma política ou um programa ou perder vidas. Isso se aplica na área de seguros, na área de segurança do trânsito, na área ambiental. Então, no fundo, é uma relação benefício-custo fria, tá certo? Mas que seria o seguinte, se eu não adotar uma política de tal porte, com tais características, e gastar tantos bilhões de reais, eu vou perder tantas vidas, né? Então, quanto menos dinheiro você coloca, mais dinheiro se perde. Então, a discussão, eu tenho acompanhado a discussão recente, através de vários papers, inclusive um paper recente que foi publicado a semana passada por epidemiologistas do Imperial College, mas tenho visto também outros assuntos econômicos sobre o tema no New York Times, da The Economist, que estão, inclusive, com edições especiais para tratar do coronavírus. Então, você tem, na verdade, no coronavírus, um problema, um aparelho de trade-off. Eu digo que é um aparelho de trade-off porque a minha posição é diferente daquela que está sendo dominada aí no debate. Uns acham que você tem que prestar atenção a só salvar vidas e esquece a economia. Na verdade, se você esquecer a economia, você vai matar muito mais empregos do que pessoas. E você vai ter um colapso econômico de grandes proporções, porque é inusitado você parar a economia mundial, como está acontecendo agora em boa parte dos países desenvolvidos e países emergentes. A segunda medida é a seguinte, não, vamos salvar a economia e, obviamente, você tem um custo aumentado em termos de vidas perdidas, né? Esse paper do Imperial College faz uma simulação interessante, um cara chamado Rosenberg, e mais um grupo de mais de 15 epidemiologistas. Se nos Estados Unidos nada fosse feito para conter a pandemia, você teria 2,4 milhões de mortes.
e na Grã-Bretanha 517 mil mortes. Claro que alguma coisa tem que ser feita. Aliás, a Inglaterra começou um mecanismo muito gradualístico, chamada contenção ou mitigação, e no mês passado a Inglaterra mudou de rumo e entrou na fase de supressão. Porque quando você trata da epidemia, você tem fundamentalmente duas medidas possíveis. Uma é a mitigação. A mitigação é isolamento para quem está infectado e é quarentena para quem é suspeito ou tem em situação de exposição à contaminação. A outra é a supressão. O princípio básico é do distanciamento social. O distanciamento social tira as pessoas dos seus postos de trabalho, da fábrica, do escritório, tudo, dos aviões, dos caminhões, etc., e joga dentro de casa. Né? Bem, há vários problemas aí. Nem todo mundo pode ficar trabalhando de casa, só trabalhadores mais bem qualificados podem fazer. A maior parte dos brasileiros e do mundo inteiro não pode ficar trabalhando de casa. E você tem, então, um colapso muito grande do sistema econômico, porque você tem uma disjunção das cadeias de fornecimento, você tem uma disrupção do mercado de trabalho formal e informal, e se você não tomar cuidado, essa disrupção vai gerar uma crise de crédito, uma crise de financiamento, e aí você entra num ciclo vicioso. A gente ouviu um estudo recente que mostra claramente que você tem inicialmente um choque de oferta, depois esse choque de oferta leva a choques de demanda, por sua vez leva a novo choque de oferta, mas a demanda é a demanda que predomina fundamentalmente. Você tem uma situação que você entra no loop recessivo. E aí, basicamente, você não sabe onde você vai parar. Então, a gente tem que discutir, são alguns trade-offs. Né? Está se colocando esses trade-offs. A minha posição é a seguinte: você tem que fazer a supressão, que é a recomendação internacional, é a recomendação da OMS, a recomendação de quem estudou epidemiologia passado, tá certo? E ela tem uma coisa positiva. Ela penaliza muito a economia, e ela é de curto prazo, mas ela encurta o período ela penaliza a economia, mas ela tem uma possibilidade, aí é o lado negativo, de você resolver o problema no curto prazo, ou ela volte mais adiante na segunda onda. Então, a supressão, ela é boa para a saúde, mas ela é ruim para a economia. E a mitigação é boa para a economia e ruim para a saúde. Tá certo? Então, mas a minha visão é a seguinte: você tem que ter uma supressão e tem que ter um programa econômico de grande porte para mitigar os efeitos recessivos. O que significa o quê? Vou dar um exemplo concreto. Suponha que você estime que as perdas são da ordem de 7% do PIB. Se você passar, vamos supor, 1 mês e meio parado, tá certo? Ou 2 meses. Eu acho que o financiamento tem que ser de 7% do PIB. Tem que ser na igual proporção. E aí a gente pode discutir, obviamente, as formas de financiamento. O grande problema econômico é um problema de caixa, de fluxo de caixa, especialmente para pequenas, médias e microempresas. Porque o de caixa para pagar custos fixos, encargos tributários, e para as famílias também, porque a família tem que pagar energia, tem que pagar outros custos fixos, tem que pagar impostos, também de imposto de renda, etc, etc. Então, você tem um problema de cash flow, de fluxo de caixa no curto prazo, que tem que ser resolvido. Isso vai implicar em massivas transferências de dinheiro para as mãos de empresários e de famílias, vai implicar em transferências de crédito subsidiado para o capital de giro, não o capital de giro que decorre da compra de matérias-primas, que isso é variável, mas o capital de giro que decorre de custos fixos e de encargos tributários, que você, teoricamente, deve adiar. E o setor público tem que entrar com sua parte. Ou você difere imposto, ou você difere imposto não penalizando com juros ou com correção monetária. Então, você tem que diferir receita, que é um problema para o setor público, e o setor público vai perder receita porque boa parte do imposto, por exemplo, no Brasil, é imposto de consumo. O imposto de consumo é um imposto dependente de atividade. Então, já vai haver uma queda de regressão brutal por conta
na queda do imposto de consumo, que as pessoas não estão consumindo bem menos. E vai ter também uma queda no imposto de renda, porque as pessoas não estão trabalhando para gerar renda. A não ser aqueles vínculos empregatícios que ainda estão mantidos, a ser poderosamente ser rompido mais adiante. Então, você tem a perda do setor público, mas apesar dessas perdas, vai ter que entrar nos diferentes níveis, mas, sobretudo, da parte da União, com massivo recurso. A gente pode discutir aqui a questão do financiamento. E aí eu tenho algumas ideias sobre isso, mas a minha mensagem curta é a seguinte: eu acho que a supressão é a política de saúde sanitária adequada, ela tem um custo econômico alto, mas você pode compensar esse custo econômico por um gasto público também muito alto, na mesma proporção. Se a perda for de X%, a compensação tem que ser de X%. Boa, Jatobá. Muito bem. A gente está também com o problema da sua imagem aí, vocês que estão lá estão vendo. A gente hoje foi sorteado aqui com todos os problemas que a gente podia ter com conexão. Mas você continua ouvindo a gente aí, certo, Jatobá? Está ouvindo aí? Eu estou lhe vendo e ouvindo muito bem. Pronto, você voltou ao vivo aqui, porque a gente estava com a sua imagem congelada. Então, o que a gente vai perguntar para o professor Jorge Jatobá agora tem a ver diretamente com a compensação no processo de mitigação de uma pandemia desse tamanho. O Jatobá está defendendo que se a gente tiver um potencial de queda de PIB de 7%, o Estado federal, todos os níveis de Estado, entrem com a compensação de 7% na economia para reativar a vida econômica do país. Existe uma tese, Jatobá, de muita gente, de que o Estado não pode fazer isso porque, aspas, o Estado e o Brasil estariam quebrados. O que você acha dessa tese do Brasil quebrado e estando quebrado, aspas, não poderia fazer nada? Isso é só uma visão econômica quase que absolutamente numérica, ausente de políticas públicas, eventualmente de intervenção do Estado, de separação de uma espécie de... O Estado passa a ser um observador da sociedade que seria conduzida pela iniciativa privada, ou está quebrado mesmo e não dá para fazer nada? Bem, primeiro deixa eu declarar o seguinte: eu sempre fui visto como um economista ortodoxo do ponto de vista fiscal. O que significa que eu sempre defini a austeridade fiscal. Isso até 2 semanas atrás, quando eu percebi a dimensão do estrago econômico provocado pela política de supressão que está sendo conduzida em muitos países do mundo e no Brasil. Então, eu acho que nós não estamos em tempos normais. E tempos anormais exigem soluções anormais. Então, nós estamos, inclusive, do ponto de vista macroeconômico, numa economia com baixa taxa de inflação e com baixos juros. Eu acho que há um espaço fiscal, e eu acho que nessas circunstâncias, a dramaticidade do desafio, o tamanho da perda potencial, que o Estado brasileiro tem que aumentar esse déficit público. Tem que esquecer o teto que foi votado em 2016, que congela em termos reais os gastos públicos primários. Tem que, se necessário, emitir dívida, estamos em 78%, vai para 85% do PIB, vai para 86% do PIB. Não é suficiente, claro que não pode fazer isso de forma irresponsável, né? Porque isso tem impacto sobre juros futuros. E se você não pode também emitir para quem é o potencial comprador desses títulos, você não teria conseguido pagá-lo mais adiante. Então você tem que cuidar com fazer isso. Uma outra forma, que eu sempre fui muito crítico, eu estou defendendo agora, e é que o Banco Central possa emitir moeda. Boa. Emitir moeda. Imprimir dinheirinho, tá certo? Isso é novidade? Não é novidade. Os bancos centrais do mundo inteiro fizeram isso em 2008. Muitos bancos centrais agora, o Banco Central Europeu está pensando em fazer isso. Economistas ortodoxos, como o ex-chefe do FMI, uma reportagem foi de São Paulo hoje, advogou esse tipo de coisa. Então, se for necessário, você emite moeda. Se for necessário, emite dívida. Se for necessário, ainda de forma mais radical, eu diria até ter um pouco mais de cuidado, queima parte das reservas cambiais. Nós temos 380 bilhões de dólares em reservas.
Então, tira lá um quarto dessas reservas, transforma em reais e joga tudo na saúde. Porque você tem que fazer, fundamentalmente, 3 coisas na área econômica. Fortalecer e muito o sistema de saúde. Não só para ter leitos de UTI devidamente equipados, mas para você ter capacidade de testar massivamente. E o segredo do teste massivo foi a grande chave da vitória da Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez 2 coisas fundamentais. Isolou, testou massivamente, separou os positivos e monitorou os contatos. Inclusive usou tecnologia de celular para poder rastrear o movimento daquelas pessoas cujo teste deram positivos. Então, o caso da Coreia do Sul é exemplar pelo uso combinado de tecnologia, de isolamento e de teste massivo. Nós, no Brasil, estamos com deficiência de teste massivo. E o que foi anunciado ontem de teste massivo é insuficiente, porque a maior parte dos testes massivos que a gente precisa são testes de curtíssimo prazo, com resposta em 15 minutos. A maior parte dos testes massivos que o ministro Mandetta anunciou ontem eram testes que levam dias para você ter uma resposta. Aí vai acontecer como aconteceu no Hospital Santa Major de São Paulo, quando você faz o teste, quando o resultado sai, o cara já morreu. Certo? Então você precisa. Então, voltando atrás, voltando ao que eu estava dizendo, você tem fonte de recursos. Agora, temos um governo cujo ministro é liberal, é ortodoxo do ponto de vista fiscal, e, obviamente, deve estar resistindo a essas medidas. Existem outras medidas também que a gente pode discutir daqui a pouco. Essas são mais polêmicas, vão ser discutidas no âmbito do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, que são medidas redistributivas. Por exemplo, você taxar dividendos, emergencialmente, taxar os lucros dos grandes bancos, ou como os deputados liderados por Rodrigo Maia estão fazendo, sair com uma proposta emergencial de reduzir salários de 20% e os servidores de serviço público com salários mais elevados. Essas são medidas redistributivas. Vai gerar recursos, mas são mais demoradas, mais polêmicas, tem a defesa das corporações, tem a grande polêmica. Essas medidas que eu falei, emissão de dívida, emissão de moeda, são muito mais rápidas. Então, eu não vejo esse trade-off. Eu não vejo que é mais pandemia, menos economia ou vice-versa. Eu acho que você tem que agir rapidamente, fazer medida de supressão, ter um custo econômico, banco custo econômico com recursos demitidos dessa forma. Boa, Jatobá. Eu concordo integralmente com você e eu acho que a gente já deveria ter começado a fazer isso há algum tempo. Para o pessoal que tá longe, a gente tem problemas na nossa transmissão aqui, deu pau no Insta, literalmente. Jatobá está no celular, usando o Meet do lado dele, e eu estou filmando do lado de cá. Então botem o fone de ouvido se vocês estiverem achando baixo. E a próxima pergunta que eu queria fazer, Jatobá, você que foi secretário do Trabalho e Emprego no antigo Ministério do Trabalho, né? Eu acho que você foi, né? Foi. Pronto, você foi secretário. Pronto, secretário de Emprego lá no Ministério. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: nós vamos ter um impacto no trabalho, no trabalho e no emprego nessa crise. Um impacto que se pronuncia gigantesco. A ponto, e eu também queria seu comentário sobre isso, nesse fim de semana, o executivo de um grande banco de investimentos brasileiro disse numa call, como essa que nós estamos fazendo aqui, onde tinha muita gente participando, que ele previa 40 milhões de desempregados no Brasil. Você concorda com um número desse porte? Você acha que isso é o caso? E mesmo que não seja, quais são as medidas que um país do porte do Brasil, que tem o nível de complexidade e ao mesmo tempo de complicação que a gente tem, quais são as medidas que a gente deveria adotar para mitigar o impacto da crise que a gente está passando no trabalho e no emprego e para recriar trabalho, para eventualmente recriar emprego e renda? Bem, vamos por partes. Essa estimativa foi da XP. A XP foi essa estimativa de 40 milhões de desempregados. Eu não sei os fundamentos dessa estimativa. Eu questiono um pouco isso. Obviamente deve ter uma suposição do que nada fosse feito, que poderia
poder acontecer? Você tem dois impactos. Primeiro, tem um impacto sobre o mercado formal. E aí você tem um conjunto de ações que você pode fazer. Uma delas foi objeto da grande polêmica, foi a MP 927 do ano passado, seria de você suspender temporariamente os contratos de trabalho formais, reduzindo proporcionalmente salário e jornada. Mas, além disso, o Estado teria que entrar com uma complementação. Eu acho que não deve ser de 25%, deve ser maior para reduzir a perda do trabalhador formal. Então, o setor privado entra com uma parte, que mantém o salário pela metade, e o setor público, através de seguro-desemprego, complementa uma parte, que deveria ser, eu acho que deveria ser de 30% e 35%, não 25%, como está sendo pensado. Há várias formas também de você mitigar o efeito. Você pode antecipar férias, pode antecipar feriados, você pode criar bancos de horas, você pode dar férias coletivas, quer dizer, você pode tentar ganhar o máximo de tempo possível. Né? Mas eu acho que a medida principal vai vir do seguro-desemprego. Você vai ter que estender e ampliar os benefícios do seguro-desemprego para atingir essa população, ou que vai ser desempregada de qualquer forma, no setor formal, ou para proteger ou complementando a renda de quem teve uma suspensão temporária de contrato de trabalho por redução proporcional de salários e jornada. Agora, a coisa mais séria, mais complicada, é no setor informal, porque aí os circuitos de renda foram abruptamente cortados. E aí você tem que ter, caros participantes desse debate aqui, vocês vão ter que ter transferências diretas para essas pessoas. É isso que a literatura chama de helicopter money. É o dinheiro jogado de helicóptero, tá certo? Você tem condições de fazer isso. Já tem um cadastro, que não é só o cadastro da Bolsa Família, tem um cadastro de beneficiários ainda não completamente preenchidos pelo programa Bolsa Família, então de 34 milhões de pessoas poderiam ser já objeto dessas transferências, porque são pessoas de renda baixa, muitas delas com trabalhos informais, e você tem a possibilidade de fazer cadastramentos rápidos se necessário for. Porque, obviamente, você não pode jogar esse dinheiro em cash na mão das pessoas. Você tem que fazer transferências, e aí a Caixa Econômica tem um mecanismo de transferência, e você pode também, e assim parece que assim vai ser feito, não ampliar o benefício do Bolsa Família. Tudo isso funciona como uma espécie de colchão, como um buffer, tá certo? E você pode e deve manter os benefícios, obviamente, que serão mantidos, que não podem ser de outra maneira, do BPC, embora, você sabe, foi até uma proposta recente, que foi essa grande bomba fiscal que o Congresso jogou, de aumentar os critérios de ampliação do BPC, mas que o governo está questionando junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União. Então, o mercado tem um conjunto de medidas voltadas para o mercado formal e tem um conjunto de medidas voltadas para o mercado informal. Agora, quando você vai tratar de empresas, e sobretudo pequenas, médias e microempresas, você tem que ter políticas de crédito. Porque o que vai acontecer é o seguinte: muitas empresas que estão devendo aos bancos, por conta de financiamentos passados para capital de giro, para capital de investimento, não vão poder pagar. Então, o que é que vai acontecer? Se os bancos fizerem provisão para perdas, isso cria um problema. E uma coisa que você quer evitar a qualquer custo é uma crise de crédito, é uma crise de liquidez. Então, o Banco Central tem que irrigar de dinheiro o sistema bancário. E o presidente Roberto Campos Neto, a semana passada, anunciou perto de 1,2 trilhões de reais nesse sentido. Essas medidas são importantes porque você tem que irrigar o sistema bancário e tem que mudar algumas regras para evitar certas provisões que, se forem feitas, podem criar problemas para os bancos. E tem que fazer crédito para financiar folha de salário e dívida de curto prazo. Dívidas que eu chamo fixas, né? Que alguns podem ser tributárias, outras não tributárias. E tem, obviamente, uma política para as grandes empresas. Né? E a grande empresa envolve também crédito, porque
necessário você desenhar, quer dizer, imaginar e desenhar instrumentos. Você precisa de duas coisas: da disposição política de fazê-lo, enfrentar o problema de frente, e a segunda, ter dinheiro para fazê-lo. Eu acho que falta disposição política e dinheiro pode ser gerado da forma que eu disse. Tem maneiras de poder injetar recursos da economia. Agora, só queria colocar uma questão que é delicada, que é importante. Quando você faz a supressão, o que é, do ponto de vista sanitário, uma ação de curto prazo, mas com benefícios mais rápidos, né? E o custo econômico é maior, você corre o risco, quando as medidas de supressão forem relaxadas mais adiante, de ter uma segunda onda de infecção. Né? Uma renovação da contaminação pandêmica. Né? Isso está na historiografia e está nos cenários de possibilidades que os infectologistas desenham. Para você minimizar o impacto disso, você tem que aprender com a doença durante o tempo em que ela está sendo disseminada. Então, há uma sugestão muito clara de que você tem que fazer testes estatísticos com base em amostras representativas, estratificadas, de características, para entender a vulnerabilidade das famílias dos domicílios, por conta de suas características de idade, de gênero, etc. E depois tem que fazer testes massivos. Silvio, você desapareceu. Agora você apareceu. Não, apareceu de novo. A gente perdeu você quando você disse que tem que fazer testes massivos. E tem que monitorar a execução, o resultado desses testes. Porque alguns desses testes vão dar positivo, outros vão dar negativo. Agora, isso implica em ter o kit do teste, implica em ter dinheiro para comprá-lo e adquiri-lo com rapidez. Então, a gente tem que aprender enquanto a epidemia está em curso. É isso que os epidemiologistas do Jornal da Saúde vem dizendo. A gente não entende ainda, tem algumas características da epidemia que não são muito bem entendidas. Mas que você pode aprender enquanto ela está em curso. Então, a supressão, que é a medida, do ponto de vista sanitário, mais recomendada a curto prazo, traz um perigo a médio prazo a epidemia voltar. Pronto, para a gente encerrar, Jatobá, já são 18h40 e para a gente não continuar insistindo nessa problemática técnica toda que a gente tem, e considerando a sua primeira resposta em relação à epidemia, a mega epidemia das influenzas do começo do século, que levou aqueles papers históricos da década de 20, de 30, sobre a modelagem dessas epidemias, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Se você fosse menino hoje, saindo da universidade, e fosse de novo fazer uma tese de doutorado em Vanderbilt, e essa sua tese de doutorado envolvesse estudar o contexto atual do mundo, qual era a tese de doutorado que você faria? Qual era a tese de doutorado? Você pegaria por onde? Você faria uma tese de doutorado sobre a economia de pandemias? Você faria uma tese de doutorado sobre a economia do mundo globalizado? Se fosse uma, se fosse outra, se fosse uma combinação das duas, quem estiver tentando estudar esse assunto hoje a sério, devia estar estudando o que e como e com que conjunto de fundamentos? Bem, deixa eu dar um dado da minha vida pessoal. Antes de fazer economia, eu pensei em ser médico pesquisador, provavelmente infectologista. Terminei sendo desviado disso por uma atividade política estudantil que me levou a ser o que eu chamei de médico da sociedade pelo uso de instrumentos econômicos. Se eu, hoje, dentro de um contexto de uma pandemia dessas proporções, eu procuraria entender mais os mecanismos, não apenas de impacto econômico decorrentes da disseminação de um vírus dessa natureza, mas eu tentaria investigar de forma ex ante, preventiva, que esforços seriam necessários para que pandemias dessa forma surjam novamente. Eu vou dizer para você, essa é a terceira deste século. Nós tivemos a SARS,
matou 700 e poucas pessoas. Tivemos a do Oriente Médio, matou por menos. Tivemos o Ebola. Então, nós tivemos, neste século, 3 epidemias, 4 epidemias, essa é a quarta, essa em proporções gigantescas comparadas com as anteriores, e de impacto sanitário não letal semelhante a 1917, 1918. Então, eu acho que esse é um tema de economia da saúde e onde se aplicam muitos instrumentos estatísticos sofisticados, inclusive econômicos. Esse estudo do Imperial College, por exemplo, uma modelagem feita brilhantemente por pessoas que têm realmente um domínio sobre a estatística, sobre inferência estatística. Então, eu acho que você não tenha dúvida disso. Ao terminar essa epidemia, essa pandemia, vão surgir inúmeras teses em várias universidades do mundo, em várias especialidades, para estudar impactos, inclusive, que você não conhece hoje quais são. Por exemplo, impactos sobre permanência por longo período em ambiente doméstico. Como é que afeta a cabeça das pessoas, tá certo? Como é que afeta as atitudes das pessoas, como é que afeta o humor das pessoas, como afeta a psique das pessoas. E tem outros aspectos que serão estudados. Então, nós vamos ter aí, talvez, uma externalidade positiva, para usar essa linguagem econômica, que você vai ter um conjunto de temas em várias profissões e gerarão novos desafios para os pesquisadores brasileiros e do resto do mundo. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você. Eu espero que tenha sido ouvido. Eu me preparei, fiz os testes, mas não sei o que aconteceu, porque o teste com Cecília funcionou direitinho. Eu vi Cecília dividir a tela comigo sem problema nenhum. Mas o Hangout está aí, tá certo? Eu espero que tenha sido útil. Mas a minha posição não é, repito, não é de um trade-off. Você tem que agir do ponto de vista sanitário, agir do ponto de vista econômico. Precisamos de líderes robustos, com firmeza, e precisamos de dinheiro. Muito bem, esse foi Jorge Jatobá, que esteve com a gente até agora, PhD pela Universidade de Vanderbilt, professor titular aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Jatobá, bem que você podia ser... Hã? E sócio da CEPLAN. Tem uma coisa que você podia ser também. Você podia ser o professor extraordinário de economia da César School. Não era, não? Seria uma honra. Pronto, esse convite está feito, vai ser encaminhado para você pela nossa diretora acadêmica Ana Carolina Salgado, para você ser professor extraordinário de economia da contemporaneidade, inclusive na César School. Muito obrigado pela sua contribuição e para todo mundo que estava vendo a gente, da próxima vez a gente vai tentar fazer sem problemas técnicos. Mas isso é quase impossível. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Tchau, Jatobá.